E já vamos aqui conversar com a Lívia Pessoa, os nossos assuntos do dia, do cenário de política. Lívia, boa noite. Boa noite, Aline, a você, quem está em casa com a gente. Lívia, essa semana o Brasil acompanhou um caso impressionante de falta de respeito em pleno Senado durante um debate envolvendo a ministra Marina Silva do Meio Ambiente, né? Aline, assim, quando se fala sobre antagonismo político, é natural que haja uma inflamação no debate. Quando o ministro do STF, Flávio Dino, ele foi ao Senado, também esquentou ali o debate, houve algumas alfinetadas, mas não foi da forma que foi feito com a ministra Marina Silva, não foi com o mesmo deboche, não foi com a mesma violência, não falou a frase que tanto está ressoando, se ponha no seu lugar. Que lugar seria esse? Então, hoje nós fizemos uma reportagem tentando entender quais são as raízes dessa discussão e, principalmente, o que isso reflete na sociedade que a gente está hoje em relação à posição da mulher, não só na política, mas em todos os espaços. Não sou. Senhor presidente. Eu vou falar. Me respeite, ministro. Eu estou lhe respeitando. Me respeite. O senhor que tem que Senhor presidente, me respeite, ministro. Me respeite. Você ponha no teu lugar. Frases como ponha-se no seu lugar e você não merece respeito ganharam repercussão nacional e escancaram uma questão que vai além da política, a violência de gênero nos espaços de poder. A participação feminina na política, para a tão desejada paridade de gênero, é objeto de estudos da advogada piauiense Ana Karina Nóbrega, doutora em políticas públicas e mestra em gênero e igualdade, que analisa o impacto dessas agressões. Os obstáculos que impedem que haja uma democracia paritária em nosso país é a violência política de gênero. Infelizmente, ela ocorre com frequência em espaços públicos. Constitui um retrocesso, tanto ao que já foi alcançado, como a demanda pela participação, pois atinge todas as mulheres e, de modo mais agudo, as negras. A violência política de gênero não é um fato isolado. Uma pesquisa da ONU Mulheres revelou que mais de 80% das parlamentares no mundo já sofreram violência psicológica durante o exercício do mandato. Por muito tempo, as mulheres foram silenciadas, negligenciadas como cidadãs e sujeitos de direito. A própria condição de ser humano e a igualdade de direitos nos foi negada, a exemplo da participação na vida política, conquistada a duras penas. Como sabemos, as mulheres eram reservadas apenas os espaços doméstico e familiar, enquanto que aos homens os espaços de poder. Nesse contexto, devemos ser vistas com as peculiaridades e especificidades que a nossa condição social exige. O respeito à diferença e à diversidade importam. O episódio levanta um alerta. Como esse tipo de ataque é visto pela população? E mais, como é a percepção das pessoas em relação a mulheres em locais de poder? Nós fomos às ruas para descobrir. Porque a mulher sempre foi discriminada e a gente está querendo galgar o nosso lugar e a gente é discriminada em todos os âmbitos, no trabalho, na política. Além do preconceito, né, que existe hoje em dia com a mulher na política, para ela é um momento muito constrangedor, né? Mas você acha que o preconceito é só na política ou em todo lugar? Existe aquele machismo, né? Então, por conta disso, é bem delicada a situação. Nós temos que lutar, porque nós somos mulheres, né? E somos fortes, somos guerreiras. Você viu essa situação no Senado? Você acredita que foi uma violência que a ministra sofreu? Com certeza, como sempre, né? Nós mulheres sempre sofremos violência diretamente ou indiretamente. E ali ele quis fazer uma ofensa indiretamente, na realidade, foi diretamente. Porque ela é uma mulher. Porque ele não fez isso com os outros, por quê? No Brasil, as mulheres são mais de 50% da população, mas ocupam apenas 17% das cadeiras no Congresso. Aqui no Piauí, são apenas 4 deputadas estaduais eleitas. Mesmo quando conquistam seus espaços, enfrentam barreiras que vão além do debate de ideias. A reação à fala de Marina Silva é um sinal claro. A democracia só será plena quando o respeito por todos for garantido. Ponha-se no seu lugar. Você já ouviu essa frase?
Nós acabamos de assistir, numa sessão do Senado, essa frase dita por um homem branco a uma mulher negra. O autoritarismo de um homem que acha que o lugar da mulher é na cozinha, que o lugar da mulher é ser subalterna e submissa a homem. E o papel da Marina para trazer essa mensagem para nós, ela está ocupando um espaço de poder, o incomoda muito. O nosso lugar é onde nós quisermos, é onde a gente quiser, e Marina está no lugar dela. Talvez quem não esteja no seu lugar é esse senador. Debates acalorados que esse episódio provocou, posicionamentos diversos de mulheres em posições de comando ou de destaque, de homens também que saíram em defesa da ministra. Mas é que a ministra Marina Silva, ela tem uma história que reflete muito uma luta reconhecida internacionalmente. Não só isso. O caso dela é emblemático para a situação que acontece de violência de gênero no Brasil, sob vários aspectos, né? Em várias modalidades de violência. Isso, Aline, até porque é um ambiente não somente simbólico de poder, mas efetivo. Estavam ali autoridades nacionais que foram eleitas pelo povo, mas que representam também categorias. Então, não deveria ter ocorrido aquele desrespeito, mulheres ou homens, mas no caso, por ela ser uma ministra mulher, aprofunda cada vez mais essa necessidade de entender o que é um decoro, o que é um respeito parlamentar para com uma autoridade. Então, foi uma ultrapassagem violenta e, infelizmente, muito comum nos âmbitos dos poderes, das esferas políticas do Brasil como um todo. E é simbólico porque nós temos que falar sobre isso e temos que conscientizar e combater todo e qualquer preconceito. Sem dúvidas. Bom, Lívia, hoje você esteve com o ministro Wellington Dias. Ele está aqui em Teresina, está no Piauí, porque hoje ele veio fazer a entrega de alguns equipamentos para o hospital universitário, o Hospital da Universidade Federal do Piauí. Ele também anunciou aí o início de um programa para diminuir o tempo de atendimento dos pacientes do SUS. É um programa que também vai aproximar os pacientes dos médicos. E hoje à tarde ele conversou com você sobre esse trabalho que é tão importante de equipar o HU. Isso, Aline, nós conversamos com o ministro Wellington Dias sobre quais eram esses aperfeiçoamentos que o Hospital Universitário vai possuir. Foi inaugurado e entregue já hoje alguns deles, principalmente referente ao tratamento contra o câncer. Sabemos que existem algumas dificuldades, principalmente no custeio desse tratamento para pessoas que têm uma condição mais vulnerável. Então, ter acesso a um tratamento de qualidade e tecnológico faz com que traga mais esperança para essas famílias que passam por essa doença tão trágica. E falava também sobre a questão da fila, então tem alguns pontos que vão ser avançados em relação à saúde, e no Hospital Universitário, que já é referência, deve se tornar cada vez mais devido a esse investimento. O ministro explicou um pouco melhor sobre os detalhes dessa entrega. Fizemos duas coisas grandiosas na saúde que tem a ver com essa integração também com a área social. A inauguração no Hospital da Universidade de uma unidade de quimioterapia, ou seja, já é um hospital de oncologia e ali um hospital federal com atendimento gratuito, exames, consulta, tratamento, as condições, inclusive com um equipamento moderníssimo, não é? Acelerador linear. Ele garante o que há de mais moderno no mundo, com condições não só de diagnósticos, mas de proteção, né? Todo mundo precisa, para combater o câncer, fazer a quimioterapia, mas tem ali o medo do efeito colateral. E esse equipamento faz isso de forma muito moderna. Lívia, e ele também falou sobre a vinda de Lula ao Piauí. Esse anúncio que já vem sendo aí, o Lula sempre vem aqui ao Piauí, né? Às vezes ele anuncia que vem, acaba não vindo, teve problemas de saúde, enfim. Dessa vez ele virá.
Aline, ainda sem data definida, mas a expectativa é que sim, até o final do ano, no segundo semestre, o ministro Wellington Dias já antecipa uma possível vinda do presidente, também falando sobre essa importância da relação dos estados com o presidente Lula e mais, também dá um pouquinho a sua opinião sobre o Congresso Nacional e por que existem alguns embargos em decisões que estão acontecendo agora entre o Executivo Nacional, pelo presidente Lula, com o Congresso, os deputados federais e os senadores do Brasil. O objetivo é fazer combinado com essa agenda nacional que ele está produzindo. Acredito eu que neste segundo semestre, né, nós vamos ter essa agenda. Ele chegou a marcar uma agenda agora no primeiro semestre, porém, não é, foi quando aconteceram ali situações, não é, de emergências ali na região do Rio de Janeiro, São Paulo, com enchentes, e ali ele pediu para a gente suspender, mas deve marcar uma nova data muito em breve. Finalizar, como é que você observa essa relação do Congresso Nacional com o governo? Existem algumas dificuldades do alinhamento do PT, como é que está essa relação? Não é novidade que desde o primeiro dia de mandato, a gente, de um lado, vive um país com muita tensão, não pararam as tensões, não é, da política, nós estamos aí com gente sendo investigado pelo STF, CPIs no Congresso, então tudo isso causa uma tensão muito grande. E é claro, de vez em quando tem ali os estremecimentos, mas o presidente é um homem do diálogo, o vice-presidente Alckmin também é um homem do diálogo, agora ele conta com uma experiência também da ministra Gleice, ela foi quem coordenou a campanha em 2022 e agora temos um outro desafio, nós já vamos para o segundo semestre, daqui a pouco um ano da eleição, além de garantir uma condição para uma base no Congresso, também um time para entrar em campo em 2026. E, é claro, quero colaborar e ajudar para a gente ter o melhor resultado. Lívia, na minha opinião, ele meio que atenuou o que acontece hoje na base aliada do governo Lula. A gente sabe que foi preciso fazer um governo de coalizão para que ele estivesse no poder. Mas hoje o apoio não é da mesma maneira que ele tinha em outros anos, em outros governos Lula. A análise do ministro Wellington Dias é de que, claro, o Lula tem um diálogo, dizem até que ele tem uma espécie de canto da sereia, que ele é encantador realmente, tem bons diálogos, bons trânsitos. Mas será que isso está acontecendo, né? Aline, enquanto o ministro atenua, até a própria base já faz críticas um pouco mais duras, porque a governabilidade é uma realidade. O Brasil, ele inclusive funciona quase que inerente a isso, né? É sempre uma barganha entre o Congresso e o governo federal em todas as gestões, não somente do presidente Lula, aconteceu isso com Bolsonaro, com o presidente Michel Temer, Dilma e todos os antecessores. Mas existe agora um tensionamento cada vez maior, porque o poder ele acaba se concentrando cada vez mais no centrão devido à proporcionalidade já estar um pouco mais desproporcional entre centrão e base aliada. E enquanto o ministro atenua, Flávio Nogueira, deputado federal do PT, também é da base, ele é um dos defensores, inclusive, de uma extensão de nomes do PT dentro do Congresso, fala que não existe coalizão, existe colisão entre aliados. Isso não é base de coalizão, é base de colisão que nós temos aí. É uma base aliada, supostamente aliada, e que isso tem que ser revisto. É evidente que não são todos os partidos, e nem também são todos os integrantes daquele partido. Tem pessoas, de fato, de outros partidos, eu não vou citar aqui, porque senão vou melindrar outros, que merece sim ser nosso aliado. Que merece. Agora, entre ser aliado e ter um parlamentar do partido, qual é o melhor? Vamos ser claros, gente. Deputado, vamos ser claro, cristalino. O presidente Lula não tem maioria lá no Congresso com esses aliados. Bom, a gente está acompanhando aí esses diálogos, né? Porque tudo isso também tem
muito em função do ano que virá, o ano de 2026, que é realmente um ano eleitoral, e o clima começa a esquentar, essa aproximação precisa ficar mais clara, as bases precisam realmente se definir como bases, como aliados mesmo, e não ficarem, tipo, em cima do muro. Esse o temor do próprio Flávio Nogueira, né, do próprio deputado. E é um problema que não é só em nível federal, Aline, no município de Teresina também existe essa dificuldade, até porque são gestões que, por mais que tenham certa experiência, o caso do presidente Lula, ele já foi presidente outras vezes, no caso do prefeito Silvio Mendes, ele já foi prefeito outras vezes, mas existe uma nova organização social, uma nova dinâmica, não somente política, mas até entre a própria base do eleitorado, então tudo isso também interfere em como que deve ser essa relação. Então, o vereador Carpegiani Gomes, que é um vereador de primeiro mandato, ele é do partido do Podemos, falou sobre a fusão partidária com o PSDB e como que isso interfere nos blocos políticos da Câmara. Então, também tem o seu entendimento que as siglas têm a sua voz nessa definição de aliados e opositores. Nós estamos acompanhando esse processo por vocês, pelos jornalistas, e essa informação da fusão realmente a gente tem acompanhado e ela existe sim. E nós estamos esperando de braços abertos, porque se for uma fusão que venha somar para o nosso estado, para a nossa cidade, vai ser bem aceita, você pode ter certeza que o PSDB tem pessoas boas que podem somar com as pessoas boas que tem no Podemos. O senhor é um dos vereadores que tem um perfil mais independente dentro da casa e é justamente um dos vereadores que a base do executivo também quer conquistar. Já circulou nos bastidores essa informação. Existe um alinhamento mais à base, mais à oposição? Qual é o seu posicionamento? Como eu já tenho dito em outras entrevistas, que o vereador Carpegiani Gomes ele foi eleito pela população de Teresina. E aquilo que for melhor para a população, nós vamos fazer. O alinhamento tanto com o poder estadual, como o poder também municipal. Nós estamos aqui para somar por Teresina. Na Câmara Municipal, algumas situações parecem estar definidas e, ao mesmo tempo, não. A gente vê, por exemplo, nas comissões, né, parlamentares de inquérito, que ainda muito meio que indefinidas. Quem é a oposição? Quem está na situação aqui da prefeitura, na base aliada de Silvio Mendes? Ainda coisas a definir. É o que se analisa hoje, né? Ainda fica muito nublado, Aline. Até aqueles que acompanharam o prefeito Silvio Mendes durante a campanha possuem posicionamentos próprios, inclusive individualidades naturais dentro da Câmara, mas não existe aquela segmentação nítida, quem é da base e quem não é. Por mais que existam já direcionamentos, mas esse bipartidarismo não foi colocado ainda, não é o caso nesse momento, até por ser uma lua de mel. Ainda que no final, né? Quase um divórcio. Eu acho que já está chegando na época do divórcio. O vereador Joaquim Caldas, petista, do Partido dos Trabalhadores, falou sobre essa situação, também a relação com o Executivo Municipal, enquanto opositor, enquanto Partido dos Trabalhadores em Teresina. Quer dizer, a gente, como vereador, a gente tem que trabalhar pela cidade. Não adianta ficar querendo tirar leite de pedra quando o prefeito diz que não tem recurso. Então, se a gente quer que as coisas da gente continuem andando, como o nosso trabalho sempre foi ligado ao social, então eu estou trabalhando para trazer recursos de Brasília para colocar no social. O senhor percebe que a base ela se mantém unida, a oposição se fortalece? Qual é a situação atual? Eu hoje não vejo ainda uma situação do que é base e o que é oposição na Câmara. É totalmente muito desuniforme. Na época do Firmino, éramos 9, mas eram 9 da oposição. Mas era com 9 a gente transformava aquilo ali no que a gente imaginasse, né? Mas hoje a gente não tem essa... Você vê o Petros, por exemplo, que é um vereador que veio da base do prefeito, é o cara que é mais contestador à administração do prefeito e à do vice-prefeito João Alencar. Então, daí você vai tirando as situações. Aí tem o Joaquim, que é do PT, mas procura ser conciliador dentro da casa para poder manter a casa firme, para poder melhorar a nossa cidade. E temos que levar em consideração também o contexto do município, onde nem sempre fazer o papel de oposição só fazendo críticas no momento em que a capital está precisando realmente de união de forças para que os problemas sejam resolvidos, funciona, né? Mas, ao mesmo tempo, a fiscalização, que é inerente à função de vereador,
precisa acontecer. Exato, até porque, por mais que o diagnóstico do vereador Joaquim Caldas seja coerente, concordo em partes, ainda assim existe a compreensão de que existem momentos para cada coisa. Então, por mais que tenham vereadores da base, existem críticas que vão em função do seu papel parlamentar, como você falou, Aline. Então, a base não anula uma crítica, a oposição não anula um elogio. São coisas que são democráticas e até saudáveis, mas que existe uma necessidade de fortalecer essa base, de segmentar melhor quem é que está do lado de quem. Precisa. Os blocos políticos, por mais que estejam divididos, que tenham sido divididos anteriormente, lá no início do ano, ainda assim está um pouco nublado essa definição. E olha, Lívia, acompanha aqui comigo essa reportagem. O Tribunal Regional Eleitoral do Piauí lançou o projeto Biometria para cadastrar biometricamente 100% dos eleitores do Piauí. Em todo o estado, o corte eleitoral irá contatar por meio de mensagens via aplicativos e outras formas de comunicação, pelo menos 134 mil eleitores que ainda não realizaram um cadastramento biométrico. O Tribunal Regional Eleitoral lançou na manhã de hoje o projeto Biometria para cadastrar biometricamente 100% dos eleitores do estado do Piauí. Em todo o estado, a Corte Eleitoral irá contatar, através de mensagens por aplicativo e outras maneiras, cerca de 134 mil eleitores que ainda não fizeram cadastramento. Os eleitores receberão uma mensagem automática da Justiça Eleitoral pelo seu WhatsApp cadastrado no momento do seu alistamento, solicitando o comparecimento ao cartório eleitoral para tirar sua fotografia e cadastrar suas digitais. Nós temos no estado do Piauí um eleitorado de mais de 2.600.000 eleitores. Então, desse eleitorado, apenas 4,98% não fizeram a biometria. Por que não fizeram? Porque durante a pandemia, eles foram dispensados de comparecer presencialmente ao cartório, em razão como disse, da pandemia, para fazer a impressão digital e o reconhecimento fotográfico. Agora o tribunal quer atingir 100% de todo eleitorado com biometria. Isso é bom para o processo eleitoral, traz mais transparência, mais segurança e, sobretudo, mais rapidez no processo de votação. De modo que nós conclamamos todos aqueles eleitores que não fizeram a biometria, que procurem o cartório eleitoral e o façam até novembro deste ano. O órgão reforça que eleitores que já fizeram o cadastramento biométrico não precisarão comparecer novamente aos locais de cadastro. Esse projeto é só para alcançar esse percentual, 135 mil eleitores aproximadamente, que se inscreveram sem ser através da biometria. Os outros eleitores que estão com a sua situação regular não precisam se preocupar com isso, nem procurar cartório. Agora, os eleitores aí, que a gente está em busca deles, eles podem acessar o nosso site, TRE, e acessar também o e-título. Lá vai ter uma relação completa desses 134 mil eleitores que precisam fazer esse recadastramento. Hoje o cenário aqui no Fórum Eleitoral de Teresina é esse, com vários guichês disponíveis para a população. A expectativa do TRE é cadastrar biometricamente mais de 30 mil eleitores na capital. A recomendação é não deixar para a última hora. Nesse momento, o chamamento vai acontecer dos eleitores de Teresina via WhatsApp. Já foi mapeado todos aqueles que não têm esses elementos coletados e cada um vai receber esse chamado. Eu tenho dúvida, não recebi o WhatsApp, será que eu tenho ou não esses elementos cadastrados? Procura o site do TRE, que a listagem vai estar lá, e procura para ver o seu nome. Não conseguir localizar no site, faz contato com o cartório eleitoral, busca pessoalmente ou via telefone o cartório eleitoral para ter a certeza se precisa coletar essas informações. Mas é muito importante a colaboração do eleitor na complementação desses dados. É isso, é uma justiça eleitoral moderna que muitos países, inclusive, se espelham em fazer uma adesão dos eleitores de uma forma semelhante, A gente tem urnas eletrônicas, a gente tem um sistema eleitoral muito organizado e agora aqui no Piauí essa meta de alcançar todos os eleitores para terem a biometria, uma maneira muito mais simples, muito mais fácil para votar. E um motivo de orgulho nacional, Enquanto em outros países, como é o caso dos Estados Unidos, que demoram-se dias para poder definir uma quantidade de votos, aqui no Brasil, no Piauí, claramente, é questão de horas, então é realmente feliz a nossa justiça eleitoral.
eficiente. Eficiente, melhor. Lívia Pessoa, muito obrigada. Uma ótima noite para você. Bom fim de semana. A gente se vê na segunda. Até segunda-feira, Aline. A você e a quem está em casa.